As 5 mulheres mais famosas do Velho Oeste eram tudo casca grossa. Primeira, Annie Oakley. No coração da história americana, entre trilhas poeirentas, saloons ruidosos e lendas de pólvora e bravura, o Velho Oeste ganhou forma, não apenas pelas mãos dos homens que nele cavalgaram, mas pelas mulheres que ousaram desafiar as expectativas de seu tempo. Em um mundo moldado pela dureza da fronteira, surgiram figuras femininas que não pediram licença, tomaram seus lugares. Hoje, desenterramos as narrativas dessas mulheres que marcaram o Oeste com tiros, coragem e lendas. E começamos por aquela que transformou a habilidade com o rifle em arte, Annie Oakley. Annie nasceu como Phoebe Ann Mosey em 13 de agosto de 1860, em uma cabana simples em Darke County, Ohio. De família humilde e numerosa, sua infância foi marcada pela pobreza e pela tragédia. Aos 6 anos, perdeu o pai. Aos 8, teve que deixar a escola. E antes mesmo da adolescência, estava caçando esquilos, coelhos e codornas para alimentar sua família e vender o excedente aos mercados locais. Era uma garota franzina, de mãos firmes e olhos atentos. Com seu rifle calibre 22, logo ficou conhecida pela impressionante precisão nos tiros. Cada disparo era uma linha reta entre a necessidade e a sobrevivência. Mas foi em 1875 que o destino lhe ofereceu um palco. Em Cincinnati, com apenas 15 anos, Annie desafiou um atirador itinerante chamado Frank E. Butler para uma competição. Butler, um dos melhores de sua geração, subestimou aquela garota de tranças simples e olhar tímido. Ela venceu, sem alarde, sem vanglória. Apenas venceu. Frank ficou impressionado e não demorou a se apaixonar. Tornaram-se parceiros, no amor e na arena. E assim nasceu Annie Oakley, nome artístico que o mundo jamais esqueceria. Em 1885, Annie e Frank ingressaram no maior espetáculo do Oeste, o Buffalo Bill's Wild West Show. Diante de multidões boquiabertas, Annie realizava feitos quase sobrenaturais. Quebrava bolas de vidro no ar, acertava moedas lançadas a metros de distância, atirava mirando o reflexo de um espelho e, certa vez, apagou a chama de uma vela com um único tiro. Tudo isso com a elegância e o recato que contrastavam com a brutalidade dos shows em que se apresentava. Ela era pequena, tinha cerca de 1,50 m de altura, mas sua presença era imensa. Reina soberana no palco, conquistou corações dos dois lados do Atlântico. Em Londres encantou a Rainha Vitória. Na Alemanha, deixou o Kaiser Wilhelm II tão maravilhado que ele se ofereceu como alvo. Ela deveria atirar no charuto que segurava nos lábios. Annie acertou. O mundo aplaudiu. Mas por trás dos espetáculos havia uma mulher de convicções profundas. Annie acreditava que o poder não era exclusivo dos homens. Em um tempo em que se esperava que as mulheres fossem delicadas e submissas, ela defendia que toda mulher deveria saber se proteger, com um revólver na bolsa, se necessário. Ensinou mais de 15 mil mulheres a atirar ao longo da vida, não para a guerra, não para o show, mas para a autonomia. Ela sabia que no Velho Oeste e fora dele, uma mulher armada era uma mulher menos vulnerável. Com o passar dos anos, sua saúde começou a falhar. Em 1901, um grave acidente de trem comprometeu sua coluna. Mas nem isso a impediu de voltar aos palcos, agora mais lentamente, com menos acrobacias, mas ainda com a mesma precisão. Annie morreu em 1926, aos 66 anos. Frank, seu companheiro inseparável, não suportou viver sem ela e faleceu apenas 18 dias depois. Hoje, seu nome ecoa não só nas arenas de tiro, mas nos livros de história e nos corações de quem compreende o significado de se manter firme em um mundo que insiste em subestimar. Annie Oakley não foi apenas uma atiradora, foi uma pioneira, uma artista, uma educadora e, acima de tudo, uma mulher que provou que a mira mais certeira é aquela que não desvia de seus princípios. Como Annie, houve outras. Mulheres que cavalgavam sozinhas com um revólver na cintura e um passado carregado nos olhos. Entre elas a lenda de Martha Jane Canary, que o mundo viria a conhecer como Calamity Jane. Segunda, Calamity Jane, ou Jane Calamidade.
Se Annie Oakley era o retrato da precisão e da elegância no gatilho, Calamity Jane era o oposto em quase tudo, menos na coragem. Martha Jane Canary nasceu em 1 de maio de 1852, no Missouri. Era a mais velha de 6 irmãos. Desde cedo aprendeu que o mundo não oferece ternura às meninas pobres. Perdeu a mãe aos 12, o pai aos 14. Tornou-se chefe da família antes mesmo de terminar a infância. Sem escolhas, partiu rumo ao oeste com os irmãos e com o pouco que sabia da vida. Resistir. Calamity Jane não foi criada para ser lenda. Foi moldada pela necessidade. Trabalhou como lavadeira, cozinheira, dançarina de salão e mineradora. Mas onde realmente se destacou foi, no que mais importava no oeste, sobreviver. Montava cavalos como um homem, bebia como os cowboys e disparava como poucos. Não demorou para que a sua fama começasse a se espalhar pelas planícies. Vestia-se com roupas masculinas, carregava revólveres na cintura e fumava charutos com o rosto marcado pela poeira e pelo cansaço. Era desbocada, brigona e imprevisível. Dizia-se que enfrentava homens em duelos de bar, que viajava sozinha por territórios dominados por índios, que escoltava diligências por regiões hostis. Algumas dessas histórias são reais, outras, talvez não. Mas todas serviram para consolidar sua imagem. Uma mulher que não temia absolutamente nada. A origem do apelido Calamity Jane é nebulosa. Uma das versões conta que, ao salvar um oficial durante uma emboscada indígena, ele a teria batizado assim, pois onde ela estivesse, a calamidade estaria por perto. Outra versão sugere que o nome refletia o rastro de confusão que ela deixava por onde passava. Em Deadwood, Dakota do Sul, ela cruzou caminhos com Wild Bill Hickok, um dos maiores pistoleiros da época. Jane afirmava que eram amigos próximos, talvez amantes. A verdade exata nunca ficou clara. O que se sabe é que após a morte de Hickok, Jane carregou por anos a dor e o orgulho de tê-lo conhecido. Contava que havia perseguido os assassinos dele, mesmo que não houvesse provas disso. A história era boa demais para ser ignorada, e o público adorava. Mas por trás da bravura e da casca dura havia outra mulher. Durante surtos de varíola, Calamity Jane largava tudo para cuidar dos doentes, sem medo de ser contagiada. Suas ações salvaram vidas em acampamentos, onde ninguém mais ousava entrar. E isso ninguém nunca pôs em dúvida. Ela também conheceu a dor do abandono. Teve uma filha que entregou para a adoção, acreditando que não poderia lhe dar uma vida melhor. Chorou perdas, afogou frustrações em garrafas de uísque barato e envelheceu entre apresentações esporádicas em espetáculos que exploravam sua fama. Nos seus últimos anos, Jane era uma sombra do que havia sido. Pobre, doente, com a voz rouca e os olhos apagados. Morreu em 1903, aos 51 anos, em Terry, Dakota do Sul. Foi enterrada, como havia pedido, ao lado de Wild Bill Hickok, seu grande companheiro, real ou imaginado. O caixão dela foi levado por 6 homens armados. Os salões silenciaram, e o céu da Dakota pareceu mais cinzento naquele dia. A lenda de Calamity Jane vive no entrelaçar da verdade e da ficção. Mas talvez sua maior conquista tenha sido não depender da precisão histórica para ser eterna. Ela existiu, viveu como quis, pagou o preço. E virou mito. Se Annie Oakley conquistou o mundo com elegância e Calamity Jane enfrentou a vida com brutalidade, a próxima mulher que cavalgamos ao encontro soube mesclar os dois mundos. Com pistola em uma mão e véu de renda na outra, ela era temida e admirada. Belle Starr, a rainha dos bandidos. Terceira, Belle Starr. No Velho Oeste, algumas mulheres se destacaram pela honra, pela bravura, outras pelo escândalo. Mas Belle Starr, ela caminhava por uma linha tênue, onde o charme e o crime se entrelaçavam como amantes inseparáveis. Seu nome verdadeiro era Mira Maybelle Shirley. Nasceu em 5 de fevereiro de 1848, em Carthage, Missouri, em uma família com certa estabilidade econômica. Foi bem educada, aprendeu música, poesia e equitação, habilidades raras para meninas da época. Mas a Guerra Civil Americana mudaria tudo.
Sua família, simpatizante dos confederados, viu suas terras serem devastadas. Seu irmão Bud foi morto lutando pela causa sulista. A guerra destruiu sua infância e acendeu nela uma rebeldia que nunca mais apagaria. Após o conflito, Mira entrou em um mundo que não perdoava a inocência. Começou a se aproximar de figuras perigosas, como os irmãos James e a gangue Younger, homens acostumados a viver à margem da lei. A transformação estava completa. Ela trocou os vestidos brancos pelas armas ocultas e tornou-se Belly Star, uma mulher que combinava a delicadeza de uma dama com a ferocidade de um fora da lei. Belly casou-se com Jim Reed, um bandido conhecido. Juntos tiveram uma filha e uma vida marcada por crimes. Roubos, assaltos a diligências, falsificações. O nome de Belly logo começou a circular nos relatórios dos xerifes. Quando Jim foi morto, Belly não recuou. Refez-se. Casou-se de novo. Agora com Sam Starr, um índio Cherokee com ligações criminosas. Instalou-se em território indígena e, junto de Sam, comandou uma rede de criminosos, cavaleiros e ladrões de cavalos. Mas Belly era diferente. Nunca deixou de lado seu gosto pela sofisticação. Montava cavalos como uma amazona, usava chapéus de penas, blusas de renda e mantinha uma postura altiva, mesmo quando fugia da lei. Em 1883, ela foi presa por roubo de cavalos e sentenciada a 9 meses de prisão. Na audiência, se defendeu com ironia, dizendo ao juiz: "Eu nunca roubei um cavalo na vida. Pedi emprestado, talvez por mais tempo do que o normal." O tribunal riu. O juiz não. Cumpriu pena e voltou. Mas o mundo estava mudando. Sam foi morto em uma briga. A gangue se desfez. Belly estava envelhecendo e os aliados minguavam. No entanto, ela nunca deixou de carregar sua pistola e sua altivez. Em 1889, aos 40 anos, Belly foi assassinada com 2 tiros de espingarda pelas costas enquanto voltava para casa a cavalo. Ninguém sabe ao certo quem foi. Foram muitos os suspeitos. Um homem rejeitado, um ladrão de cavalos, até mesmo seu próprio filho adotivo. Mas a verdade se perdeu entre o farfalhar das árvores e o silêncio dos cúmplices. Morreu como viveu, cercada de mistério, temida por uns, admirada por outros. Seu túmulo, marcado por uma estrela e uma inscrição simples, repousa em Oklahoma. Belly Starr era mais do que uma criminosa. Era uma mulher que compreendeu cedo que, no Oeste selvagem, as regras não eram escritas para elas. Então, escreveu as suas. E enquanto Belly liderava gangues e mantinha a postura de uma rainha rebelde, outra mulher mais jovem, mais impetuosa, surgia para desafiar ainda mais os limites da audácia feminina no Oeste. Com cabelos curtos, roupas masculinas e revólver na cintura, Pearl Hart se tornou a improvável rainha dos bandidos. Quarta, Pearl Hart. No crepúsculo do século XIX, quando o Velho Oeste começava a dar lugar ao avanço das cidades e das leis, surgiu uma mulher que parecia ter vindo tarde demais, ou exatamente na hora certa, Pearl Hart. Um nome que parece inventado, saído das páginas de um romance barato. Mas a história dela, ainda que cercada por mitos, é tão real quanto o som de um revólver disparado em pleno deserto do Arizona. Ela nasceu por volta de 1871, no Canadá, filha de uma família respeitável e religiosa. Foi educada em colégio interno e criada para ser esposa e mãe. Mas a rigidez da vida familiar não combinava com o fogo que Pearl carregava no peito. Jovem, bonita e inquieta, casou-se cedo com um homem que logo revelou ser alcoólatra e violento. Ela fugiu. Na tentativa de recomeçar, Pearl cruzou a fronteira e mergulhou no coração do Oeste americano, onde a sorte podia virar a qualquer momento, e a lei muitas vezes era apenas uma sugestão. Trabalhou como garçonete, atriz de teatro, talvez prostituta. Viajou para o Arizona, onde a mineração atraía aventureiros, bandidos e homens em busca de fortuna. Foi lá que ela conheceu Joe Booth, um bandido pequeno, mas eficiente. E com ele, armou um dos últimos grandes assaltos à diligência do Velho Oeste. Era maio de 1899. Pearl cortou os cabelos curtos, vestiu-se como homem, calça, camisa, chapéu, montou a cavalo com Joe
e interceptou uma diligência a caminho de Globe, Arizona. Armados, obrigaram os passageiros a descer. Pearl, curiosamente, entregou parte do dinheiro de volta às vítimas, dizendo que só precisava de fundos para visitar a mãe doente. Não se sabe se a história era verdadeira ou apenas parte do teatro. Mas o gesto lhe rendeu simpatia e manchetes. Foram capturados poucos dias depois. Pearl, quando levada à prisão, se tornou uma celebridade instantânea. Os jornais do país todo publicaram sua foto. Uma mulher com olhos intensos, cigarro nos lábios, olhar desafiador. No tribunal declarou: "Eu não fiz isso por maldade. Fiz por desespero. Se homens têm o direito de buscar seu destino a qualquer custo, por que nós não temos?" O júri, encantado ou intimidado, a considerou culpada, mas sua pena foi leve. Após cumprir cerca de 3 anos em Yuma Territorial Prison, Pearl foi solta e então desapareceu. Alguns dizem que foi vista no Kansas, outros que se casou novamente e viveu até a velhice sob outro nome. Há quem afirme que virou atriz de espetáculos de faroeste, mas a verdade fugiu com ela. Pearl Hart representa uma quebra de paradigma. Não foi apenas uma criminosa, foi um símbolo acidental da rebeldia feminina. Uma mulher que, mesmo sem intenção, escancarou o machismo de uma sociedade que não sabia como julgar uma fora-da-lei de saia. Ela não era Annie Oakley, a heroína honrada, nem Calamity Jane, a figura folclórica. Pearl era real, complexa, contraditória, e desapareceu como chegou, veloz, irreverente e livre. Mas havia ainda outra mulher, uma que andou entre os gigantes do crime organizado do Oeste, ombro a ombro com Butch Cassidy e Sundance Kid. A única flor em um bando de espinhos, Laura Bullion, a rosa do bando selvagem. Quinta, Laura Bullion. Algumas mulheres do Velho Oeste ficaram conhecidas pelos tiros, outras pelas palavras. E algumas, como Laura Bullion, ficaram marcadas pelo silêncio. Um silêncio estratégico, meticuloso. O tipo de silêncio que esconde segredos perigosos. Ela nasceu em outubro de 1876, em Knickerbocker, Texas. Filha de um fora-da-lei e de uma imigrante alemã, Laura cresceu cercada por histórias de crime e sobrevivência. Aprendeu cedo que o mundo não era um lugar seguro, mas que sabedoria e disfarce podiam ser armas tão letais quanto um revólver. Na adolescência, conheceu membros do Wild Bunch, o famoso bando selvagem, liderado por Butch Cassidy e Sundance Kid. Era uma gangue de foras da lei responsáveis por alguns dos roubos a bancos e trens mais ousados da história americana. E Laura não ficou à margem. Ela se envolveu com Ben Kilpatrick, o Tall Texan, um dos líderes do bando, e logo se tornou cúmplice nos esquemas. Mas sua participação ia além de ser amante ou acompanhante. Laura ajudava a planejar, forjava documentos, distribuía dinheiro. Em algumas ocasiões, disfarçada de homem, participou diretamente de assaltos. E foi assim que ganhou seu apelido, The Thorny Rose, a rosa espinhosa do bando selvagem. Ela era bonita, esperta, mas sobretudo cuidadosa. Usava pseudônimos, viajava sob nomes falsos e sabia a hora de recuar. Mas em 1901, após um assalto, a trem em Montana, o cerco fechou. Laura foi presa em St. Louis com milhares de dólares em notas roubadas. Tinha 25 anos. Durante o julgamento, tentou se passar por inocente. Disse que apenas acompanhava Kilpatrick, que não sabia de nada. Mas as provas eram fortes. Pegaram-na com documentos falsificados, armas e dinheiro escondido. Foi condenada a 5 anos de prisão. Pena relativamente leve, considerando o tamanho do crime. No cárcere, manteve comportamento exemplar. Lia, escrevia cartas, fazia crochê e em 1905 foi libertada. Era o fim de Laura Bullion fora da lei, ou assim parecia. Depois da prisão, ela desapareceu dos holofotes. Mudou-se para Memphis, Tennessee e assumiu uma nova identidade, Freda Lincoln. Viúva de guerra. Viveu uma vida discreta. Trabalhou como costureira, empregada doméstica, decoradora de interiores. Jamais se casou novamente. Jamais foi presa de novo. E nunca mais falou sobre o passado. Foi apenas em sua morte, em 1961, aos 84 anos,
que o segredo veio à tona. Documentos encontrados em seu quarto revelaram que Freda Lincoln era, na verdade, Laura Bullion, a última sobrevivente do Wild Bunch. Laura não buscou fama. Não escreveu memórias nem posou para revistas. Ela entendeu o que muitos dos seus companheiros não compreenderam, que a liberdade, às vezes, exige desaparecer. E assim, encerramos a travessia por 5 histórias extraordinárias. Mulheres que, cada uma à sua maneira, romperam as fronteiras do possível. Annie Oakley, com sua precisão e elegância. Calamity Jane, com sua bravura indômita. Belle Starr, rainha dos fora da lei. Pearl Hart, a bandida improvável. E Laura, Bullion, a rosa entre espinhos. Elas viveram em um tempo que não era feito para elas. E mesmo assim moldaram-no à força de pólvora, coragem e convicção. Não foram perfeitas. Foram reais. E é isso que as torna inesquecíveis. No fim das contas, o Velho Oeste não foi apenas uma terra de homens armados e leis frágeis. Foi também o palco de mulheres que se recusaram a ser coadjuvantes. E enquanto houver quem conte suas histórias, elas continuarão cavalgando. Não pelos desertos do Arizona, nem pelos saloons de Dodge City, mas pelas paisagens da memória.